Boa tarde, pessoal. Todo mundo aí atrás escuta a gente bem? Sim! Então, a gente vai falar hoje um pouquinho com vocês sobre infinitas escolhas e uma oportunidade de como escolher o melhor design. Então, vai ser um pouquinho de como a Under Control faz, qual é o processo que a gente usa para definir o que a gente vai fazer de robô. Falando um pouquinho sobre a gente, então, meu nome é Arthur, todo mundo me conhece como Gil. Eu estou estagiando hoje na Steel do Brasil, faço engenharia mecânica, sou mentor da Under Control FRC e FTC, participo da FURST já faz muito tempo, desde 2017, e já tenho 3 eventos de voluntariado. Eu sou a Rafaela Verli, eu também estou estagiando, só que na minha ideia é Carrier. Eu curso engenharia mecânica, eu sou participante da Under Control então desde 2019, já fui técnica na equipe de FTC também, e atuo como voluntária desde 2020, tanto em FTC como FRC, atualmente focada em ser referee da Arena. Então, a gente vai falar um pouquinho, explicando em passos, a partir de 3 etapas do design, onde a gente pode ter falhas muito grandes ou acertos muito grandes baseados nessas etapas. Então, a primeira etapa vai ser sobre a análise de jogo, depois a gente parte para uma definição da estratégia, e por fim, sobre a definição do design. Então, é formas de definir. Falando principalmente sobre análise de jogo, o que é análise de jogo? Análise de jogo vai ser um estudo de 100% da arena e não só da arena, não só como o jogo é jogado na arena. De todas as formas que tu pode se classificar, como chegar alto no ranking, como jogar as playoffs, isso tudo faz parte da análise de jogo. Então, aqui a gente consegue ver, aqui a gente pegou a quadra de 2023 para ter uma referência ali, né? Mas então, ranking points tem um grande peso dentro dessa análise, todas as possibilidades de movimentação e o que pode ser feito. Essa parte, ela vai nos gerar dados que vão ir para a nossa estratégia de jogo. Então, aqui é muito importante passar por tudo. Não existem limitações. A gente pode pegar, porque aqui a gente não está vendo o que a gente pode fazer e o que a gente não pode fazer. Aqui a gente está pegando tudo o que se pode fazer e descobrindo o que é, como fazer. Então, como a gente faz essa análise? Principalmente pela leitura do manual e pelos vídeos e por algumas perguntas norteadoras que a gente pode se fazer, a gente tem alguns padrões. Então, aqui algumas perguntas norteadoras de elementos de jogos. É mais de um elemento de jogo, podem ter 2 tipos de elementos de jogos. Qual a pontuação? Então, isso vai nos levar talvez mais para frente. Qual que vai ser o nosso foco principal? Por exemplo, agora a gente teve corais e algas, que a alga a gente vê que fica um pouco mais para trás, porque ela não tem tanto peso no jogo. Isso tudo vai ser passado por aqui. Quantos elementos de jogo tem disponíveis? Então, tem jogos como, por exemplo, em 22, que a quantidade de elementos dela era um pouco mais limitada e podia-se haver um controle dos elementos dos jogos pela tua aliança ou pela aliança adversária para limitar a tua pontuação. São pontos bem importantes a serem analisados e marcados lá para serem uma análise para a estratégia depois. Quantidade de objetos que podem ser carregados, aqui umas coisas mais gerais que já são mais comuns. Mas é bem comum a gente perceber coisas que não são tão explícitas, principalmente na próxima parte. Então, mobilidade de quadra. Vou dar um exemplo, consegue voltar 2 slides para a quadra? Uma análise que a gente fez para essa parte, nessa temporada, era o espaço de pontuação. O espaço de pontuação nessa temporada era muito pequeno. Era muito difícil de caber 1, 2 robôs aqui do lado e ainda tu tinha 2 entradas principais se tu não quisesse passar por cima da rampa, né, de uma forma boa. Então, o espaço era muito limitado e é uma coisa que não está diretamente escrita no manual. Aquilo ali não vale ponto, aquilo ali não vale nada. Mas dentro do teu sistema de pontuação, de como tu vai pontuar, isso tem grande importância. Tanta importância que nessa temporada a gente viu uma tendência a robôs menores. Porque o espaço que tu tinha, principalmente até para o fim de jogo, ficar em cima aqui da Judge Station e daqui dentro na pontuação, era pequeno. Então os robôs tinham que ser menores. Vamos lá? Aqui mais algumas para mobilidade de jogo. Então, há elementos de jogo no caminho, que é uma coisa que a gente pode ver também nessa temporada, que alguns robôs acabavam subindo em cima da alga e ficavam presos. Isso te limita dentro da quadra. Então, são coisas que a gente vai pontuando para a hora que a gente for fazer uma análise estratégica, pensar, tá, o quanto eu me ferro se acontecer de alguma coisa ficar preso embaixo do meu robô? Por exemplo, a nota, né? A nota, tu poderia empurrar a nota ou passar por cima da nota. Isso. Então, Poderia ficar preso embaixo do teu robô, ficar preso dentro, preso por dentro também. Olha a quantidade de robôs que a gente tinha coral caindo e o robô ficava inutilizável durante a partida, sabe?
Então, são pontos que, se a gente olha simplesmente pelo manual ou pelo vídeo que lança no Kickoff, a gente não consegue ver esses pontos, porque eles não têm valor físico para o resultado da partida em pontuação, mas eles têm físico dentro do teu desempenho do robô. Aqui então, para o endgame também, qual o valor da pontuação? É bem importante isso, porque a gente pode ver em alguns jogos que a pontuação do endgame não vale tanto. Por exemplo, às vezes se escalar na cage numa final, digamos que o teu robô demora 10 segundos para escalar no final do jogo. Talvez em 10 segundos tu consiga fazer 3 elementos de jogo que pontuem mais do que o final do jogo. Porque a coisa do endgame, né, que normalmente se escalar, subir em cima de alguma coisa. Então, e aqui a gente vai ver bastante diferença para qualificatória e playoff. Porque é muito comum a gente ver RPs em endgame, então tu vai querer fazer aquilo para estar mais alto no ranking. Mas às vezes, para uma qualificatória, muitos times podem, dependendo da temporada, simplesmente ignorar. Porque vale mais pontos tu fazer outra coisa do que fazer o endgame. Então, tempo para execução, aqui o Garante RP, como a gente viu, para as qualificatórias é muito importante, essa análise também. E aqui, é equivalência com outras tarefas. Então, às vezes vale a pena, não em relação a design, mas em relação a estratégia na hora do campo. Da gente não fazer o endgame para pontuar mais. Normalmente a gente fala que o endgame tem que ser uma tarefa muito rápida de fazer, né? Porque às vezes ele vale menos também. Bom, depois que a gente faz toda essa análise, responde todas as perguntas do jogo, vê como é que é o ciclo de pontuação na quadra, aí a gente parte para a definição de estratégia. E daí na definição, a gente vai avaliar tudo que a gente analisou e ver o que para a nossa equipe é importante. Então, o que seria o ideal da gente fazer? Seria fazer tudo. Todo mundo quer fazer tudo, né? Os melhores times do mundo fazem tudo. 254 vai lá e faz tudo. Por quê? Por que a gente não faz tudo? Porque a gente é limitado pelos recursos da equipe. Então, quais são os recursos que vão impactar na nossa definição da nossa estratégia? Qual é o week da competição? Então, se a gente vai competir na week 1, a gente tem o quê? 7 semanas, 6 semanas para construir o robô. Isso impacta diretamente como vai ser o nosso design, porque a gente tem menos tempo. Então, vai impactar muito na nossa estratégia. Além disso, tem muitos times também que trazem uma estratégia para o Week 1 e vão aumentando essa estratégia para as próximas competições. Então, vai depender do recurso da equipe. Quanta mão de obra vai ter disponível na equipe? Quantos alunos tem, quantos mentores tem com experiência para poder construir e projetar esse robô? E qual o nível de experiência das pessoas envolvidas? Porque não adianta ter 100 estudantes que entraram no dia anterior do kickoff, não tem experiência, então isso vai impactar também. E como então a Under Control tem feito nesses últimos anos para conseguir definir essa estratégia? A partir daquela listagem de tudo que a gente pode fazer, que a gente comentou ali na análise de jogo, a gente parte para essa tabela aqui, que é o que precisamos, gostaríamos, seria bom e ignorar, onde a gente vai colocar todas aquelas coisas da lista dentro dessa tabela. No precisamos seria basicamente se responder a pergunta do que é o mínimo no robô para ele ser competitivo. Então, o que a gente pode colocar minimamente? Se não tiver aquilo, o robô nem precisa competir. Então, aí, a gente ter andar, vai ser uma das coisas que tem que fazer. Coletar de algum lugar específico. Então, coletar sempre da Coral Station, por exemplo. Então, ali vai ser o mínimo para ele ser competitivo. Na parte do gostaríamos, vai ser a parte de, tipo assim, o que é um diferencial além do precisamos. Então, por exemplo, o mínimo seria coletar da Coral Station, mas a gente gostaria de poder coletar do chão para ser um diferencial, coletar mais rápido, enfim. O que seria bom? São ações que vão ter grande impacto, mas que elas podem ser muito complexas. Então, o que a gente usou esse ano, por exemplo? Seria bom... A net para fazer a alga. Fazer alga na net, acho. Fazer alga na net para nós era um pouco mais difícil quando a gente analisou, né? Porque a gente não tinha ideia de se a gente ia usar o mesmo mecanismo, não. Mas era algo que era um pouco mais complexo, talvez ia ter que ter mais mecanismos, mais testes. E talvez não nos daria tanta pontuação para a nossa competição inicial ali, que foi na Week 1, acho que é 13 e 4. Week 13 e 4. Então, a partir disso, a gente considerou como seria bom.
Aqui, obviamente, a gente consegue fazer algumas mudanças conforme a gente vê o andar do jogo, né? Isso foi uma coisa que a gente percebeu. Conforme a gente foi jogando o jogo, a gente percebeu que a alga, os corais, em algum momento, se tinha muitos robôs fazendo corais, ficava meio que poluído aquela área e tu tinha que fazer algo. E daí a alga começou a se tornar um pouquinho mais do que gostaríamos. Isso a gente já pegou, a gente fez essa mudança para o Mundial. Então a gente já pegou e fez essa análise de os times talvez no Mundial, assim, um nível mais alto, eles vão estar, vai acabar o coral. O coral vai, acho que nacionais fecharam os reefs, fecharam o L1 e fecharam as algas, faziam tudo no quadro. Então a gente viu, no momento que a gente deixasse de fazer a alga, para o Mundial pelo menos, não é mais algo que seria bom, já era algo que a gente gostaria, porque se torna, tem um peso maior. As coisas vão, obviamente, isso aqui a gente vai fazer no início da temporada, isso aqui a gente vai fazer antes de a gente ter um robô, isso aqui a gente vai fazer antes de todo mundo ter sequer jogado uma partida. Então aqui a gente pode errar. A gente pode errar e não perceber, porque ninguém sabe. Ninguém tem Mas o tem que gabarito. perceber no caminho. Mas no caminho a gente sempre pode mudar isso aqui. E conforme a gente for tendo tempo. Um exemplo muito bom que eu vejo é o 4-4-1, que é o Urbans da Holanda. Eles jogaram com a gente na Flórida em 22 e eles passaram, acho que direto. Eles foram para a Flórida e eles ficaram direto para o Mundial, quase isso. Eles levaram um robô para a primeira regional. Na segunda regional, conforme o pessoal da equipe foi vindo, eles levaram outro mecanismo. Eles mudaram o escalador deles, acho que para aquela ou o intake. E daí pro Mundial, o robô já estava, acho que a equipe já ficou direto lá, veio mais gente e eles trouxeram uma turret. E eles simplesmente pegaram e colocaram no robô. Então aqui eles foram vendo, conforme eles jogavam as partidas deles, eles pensaram, não dá mais só para atirar reto. A gente precisa de uma turret para conseguir atirar para os lados. O pessoal queria vir, já pegou, preparou e fez toda a análise para colocar no robô quando eles chegassem. Então, são coisas que podem ir mudando nessa tabela, mas a gente sempre quer entender como acertar ela de início. E aí, por fim, o ignorar, que são as coisas que a gente não vai fazer, que elas são ou ações complexas demais, tipo no ano passado tinha a trap. Pra nós era algo complexo demais, que levava muito tempo para fazer. E daí, por exemplo, a gente optou por ignorar, porque ela não dava tantos pontos. A trap, ela dava poucos pontos em relação à pontuação que tu podia fazer, mas ela dava o RP, né? Ela auxiliava no RP. Ela auxiliava no RP. Só que a gente viu, nessa temporada em específico, que se a gente, mais um robô Climbase e mais acho que um robô Parcasse ou algo próximo disso, já nos garantiu o RP. Então a gente viu que o trabalho que a gente ia ter para conseguir fazer uma net ia ser tão uma trap ia ser tão grande que a gente decidiu simplesmente ignorar. A gente nem coloca no nosso planejamento de design. E a gente trouxe um bom exemplo dentro da nossa equipe, que foi o Arcon, que foi o robô que a gente fez em 2023 para o Charger, onde a gente analisou nossos recursos e definiu uma estratégia a partir disso. Quais eram os nossos recursos na época? Vários estudantes estavam saindo da equipe, e a gente tinha vários estudantes novos, não tinha muitas pessoas com muita habilidade técnica, e a gente optou por fazer uma estratégia reduzida. Então, o nosso robô Arcon, ele não fazia os cones no high, ele só fazia os cones no mid. E ele era muito bom nisso, porque ele acabou sendo um robô simples. Era só um braço que levantava e pontuava o cone, ele também pontuava o cubo. Ele não pegava o cone do chão, era só daquela posição que o remote player colocava. Então ele era muito simples, mas ele era muito consistente e rápido no que ele fazia, porque ele era de acordo com nossos recursos. A gente conseguiu acabar ele cedo, testar cedo, quebrar cedo. Então, basicamente, nesse processo rápido de uma definição de estratégia baseada nos recursos, é o que a gente comentou. Esse robô aqui, eu gostaria de ressaltar o ponto que ele pode ser uma grande inspiração para vocês, porque a gente vai jogar o Week 1 e o Week 2 de novo esse próximo ano, né? Próxima temporada. E aqui, obviamente, foi uma temporada que nos permitiu deixar de fazer coisas. A gente, quando fez a estratégia dele, viu a diferença de pontuação do terceiro andar para High Row, né? E a Middle Row era muito pouca. E a gente imaginou, cara, não vai fazer tanta diferença. Se a gente conseguir, a gente fez uma análise de tempo, assim, se a gente demorar 3 segundos a mais para fazer um cone lá em cima, a gente já pegou e já fez mais um cone no meio. A gente já pontuou e já trocou a diferença daquela pontuação. Isso, é porque principalmente os robôs para fazer high, eles tinham que adicionar ou
um elevador no robô deles, ou tinha que ter um braço telescópico, ou um braço com 2 juntas. Isso são mecanismos bem mais complexos do que a gente tinha capacidade de fazer na época. O braço é muito mais simples do que isso, tem muito menos ponto de falha, menos grau de liberdade, então nos possibilitou fazer tudo mais rápido. Aqui pra gente ressaltar, tipo, o que foi então, o que a gente precisava, assim, pra ser competitivo. Andar sem precisar ficar fazendo manutenção, sem travar na quadra, é o principal ponto. Às vezes é uma coisa que parece invisível, que andar é só colocar o robô na quadra e fazer ele mexer. Mas se a gente anda devagar, a gente pontua menos. Se a gente para de funcionar no meio, a gente pontua menos. Se a gente fica travando e não consegue dirigir direito, a gente pontua menos. Até os pontos da quadra onde ele pode passar, né? Se ele é menor, se ele tem partes na quadra onde tem ele passa cabos, não sei se alguém lembra, tinha passa-cabos, também impacta no andar. A gente pode ver aqui então que a gente viu o Dockarney Station também, porque dava RP, dava uma pontuação relativamente grande, então a gente deu uma prioridade para isso. E logo depois é pontuar no low, pontuar lá no chão, os cubos, porque é a coisa mais fácil e é o mínimo que a gente precisa fazer para ter uma forma de pontuar. Então, coletar cubos do chão também, possuir uma câmera funcional. A câmera foi muito importante nessa temporada para a gente conseguir alinhar o robô, porque era relativamente difícil de tu entender onde é que estavam as posições da coisa, ou tipo, eu tenho que vir aqui e pontuar lá daquele lado. Era muito difícil de ter uma noção de onde eu estou colocando o cone, sem uma visão ali de uma câmera alinhada. Também não tinha swerve, era tanque. Inicialmente a gente não tinha swerve, a gente não conseguia se mover lateralmente, né? Qualquer correção lateral que tivesse que fazer era uma resinha, vira um pouco, anda e tenta de novo. E isso gasta tempo. São esses pouquinhas coisas de tempo, só de movimentação que a gente perde, fazem pontuar menos. Coletar cones da prateleira, então, que era a forma que a gente tinha de coletar os cones, que foi a forma que a gente fez, né? E fazer um robô menor, principalmente por aquela análise da área da quadra. E também, outra coisa que a gente viu era o ciclo de movimento dos robôs. Os robôs movimentavam passando aqui, pontuando, e eles tinham que atravessar a quadra para pegar um cone do outro lado. Então, vários robôs iam estar passando ali toda hora, e ter um robô menor nos permitia nos movimentar de uma forma mais fácil, sem bater nos outros. Aqui, então, em relação ao que queremos, a gente colocou um centro de gravidade baixo, resiliência, fazer o robô não quebrar, para a gente não ter que se estressar, não jogar partida por alguma coisa não estar funcionando. Ser mais rápido que as outras equipes, nesse caso a gente fez daí uma Gearbox Custom, que a gente viu também que se a gente pegasse e voasse pelo meio da quadra, como era uma quadra bem aberta, a gente conseguia pontuar mais rápido. E evitar a defesa também. E evitar a defesa. Auxílio de pontuação por software ou mecânico, né? Que é uma coisa um pouquinho mais complexa da gente fazer, que a gente vai gastar um tempo na temporada, mas que a gente queria porque nos tornava um diferencial. Aqui o precisamos é basicamente o que a gente precisa para chegar para ser, sei lá, escolhido para as finais, os playoffs. O queremos seria algo que a gente pensa para ser um cartão de aliança, tá? Top 8. Isso seria bom, já são coisas que a gente pensa mais em quase como ganhar a competição. Então, a gente pode mais ou menos dividir essas 3 coisas nesses 3 pontos. O que a gente pensa para ser o mínimo para chegar nas playoffs. O que queremos é o que a gente quer para chegar como cartão de aliança, ou sei lá, são 8 alianças de 3 robôs, 24 equipes, está top 12 pelo menos. Então, isso seria bom já para chegar arrebentando tudo e vencer. E daí aqui não seria bom, então a gente possuir indicações luminosas para o irmão player, que foi uma coisa boa, porque era relativamente difícil do irmão player entender. Ele ficava lá do outro lado da quadra, ele entendeu o que o pessoal queria pontuar na hora, né? Ali na parte da estratégia. E daí, se a gente for olhar, tipo, pegar a cone do chão seria bom, mas é uma das últimas coisas que dá aqui. Porque esse é o ponto, seria bom, são coisas que são muito complexas para um ganho não tão grande. Pegar um cone do chão, que pode estar virado, pode estar de cabeça para baixo, pode estar de pé, pode estar assim, 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 ele é um formato diferente para cada lado, né? É muito difícil. E o teu ganho não é tão grande. Talvez o tempo que tu fica esperando para tentar pegar um cone do chão na posição correta ou movimentar ele dentro do robô para alinhar, tu já foi na Human Player Station, pegou um cone lá e voltou. Então, tem coisas que parecem muito brilhosas aos olhos. Nossa, eu posso pegar um cone do chão e em vez de ter que me percorrer até o outro lado da quadra, eu não percorri do outro lado da quadra e eu já pontuei aqui.
Só que se eu vou parar para analisar o tempo que eu gastei tentando pegar aquele cone na frente da minha local de pontuação, no fim valeu mais a pena eu ter me locomovido e voltado. A gente trouxe um outro bom exemplo, que foi o robô do Arena 54 de 2022. Não sei se todos conhecem o jogo, era o jogo das bolas vermelhas e azuis. No meio tinha um hub, onde tinha pontuação embaixo, em cima tinha que jogar as bolas. Só que a quadra era meio, não era dividida entre aliança azul e vermelha, ela era bem misturada. Então as bolas podiam cair para qualquer lado de aliança e os robôs estavam sempre em contato um com o outro. A gente escolheu esse robô porque esse é um robô, é uma equipe incrível, né? Eles têm muito recurso, muita gente, muito conhecimento. Esse robô fazia tudo. Esse robô atirava de qualquer lugar, atirava andando, instalava lá no máximo em, sei lá, 5 segundos. Ele fazia tudo. Ele até tinha um esquema que ele pegava uma bola do time adversário, ele jogava a bola, botou lá na quadra. Os caras pra não ficar fácil para eles pontuarem. Esse robô, tipo, ele é um case ótimo de como fazer tudo, mas os caras conseguem fazer tudo, sabe? Eles têm um potencial. A gente trouxe mais pelo pensamento de estratégia que eles trouxeram, onde eles podiam pegar aqui de ambos os lados as bolas, o que era muito vantajoso naquela competição, porque as bolas podiam estar em qualquer lugar. Então, mais rápido que tu conseguisse, melhor. E também, como ele comentou, sobre eles conseguirem expelir a bola do adversário. Eles tinham uma estratégia de jogo que eles pegavam a bola do adversário e jogaram para dentro da área, como é que se chama? Eles jogavam aqui para a parte da escalada. Para a parte da escalada, que era uma zona protegida. Eles acabavam limitando o jogo dos outros. Isso era permitido naquele jogo. Esse foi um jogo que a gente percebeu que era bem limitado a quantidade de bolas. Se eu não me engano, eram 11 bolas da cor da aliança. Os robôs adversários podiam segurar até 2 delas dentro do robô deles, eles não tomavam falta para pegar a bola da outra aliança. E as bolas podiam, por exemplo, era muito difícil de tu pegar bolas na tua frente. Tipo, se a bola estava aqui, se tu não tem uma câmera, não consegue colocar a cabeça e olhar para baixo. Então, são vários pontos que não estão diretamente no manual, não está ali, mas dentro do funcionamento do jogo são coisas importantes. Bom, agora a gente já analisou o jogo, definiu a estratégia, a gente parte para como a gente vai definir o design do robô. Então, a partir de uma estratégia, a gente consegue fazer diversas possibilidades de mecanismos. Antes, a gente não olhou para como era o robô ainda, apenas o que a gente queria fazer, sem pensar em nenhum tipo de mecanismo. Agora, a gente vai definir o mecanismo a partir da estratégia. Só acho mais um ponto que a gente pode falar. Dentro da definição do design, não existe acertar ou errar de acordo com a tua pontuação. Tu acerta fazendo o que tu definiu na escolha de estratégia. Volta lá na tabela. Por exemplo, naquele design, a gente fez tudo que a gente colocou nessa estratégia. Ou seja, a gente acertou. Qual seria o problema? Se aquele design não fizesse o que a gente definiu na estratégia. No momento que a gente define a estratégia, a gente tem que seguir com ela. Porque senão tudo vai virar um emaranhado de coisa e não vai dar certo. Porque cada um vai estar fazendo uma coisa e ninguém vai fazer certo. Nesse jogo aqui, a gente cometeu esse erro que ele está citando, que a gente definiu uma estratégia e a nossa definição de design fugiu completamente da definição de estratégia. A gente fez uma definição de estratégia que a gente queria pegar 2 bolas e atirar as 2 bolas ao mesmo tempo, sempre colado daqui. E eu lembro que a gente decidiu não fazer um robô com uma turret porque a gente já tinha feito no ano passado, do Corsair. Essa foi a definição de estratégia, bem resumidamente. E daí a nossa design, ele seguiu. A gente queria coletar pelos 2 lados, a gente queria tirar 2 bolas ao mesmo tempo. A gente fez uma geladeira, mas a gente seguiu nossa estratégia. Só que a gente errou a estratégia. A gente errou a estratégia. E qual é o momento que vocês passam, por exemplo, do precisando pro querendo, sabe, tipo, no momento do design, por exemplo, a gente definiu lá que a gente precisa, que a gente quer e que seria bom. Quando a gente está fazendo o design do robô, a gente está fazendo a da tabela precisamos. Quando que acontece essa virada de chave? Sabe? Normalmente a gente tenta fazer o precisamos, não precisamos, o precisamos, o queremos e seria bom. O design já vai lá pro final da tabela. O design já vai pro seria bom. Mas qual que é o problema? A gente fala assim, dentro da nossa reunião a gente fala, não estou conseguindo pontuar como no outro.
Isso quer dizer, para de pensar em pegar a colha do chão. Pensa aqui. A gente percebe A que está gente- muito sobrecarregado, tem pouco aluno para fazer todos esses mecanismos. A gente, também dentro do vê- nosso planejamento, está fazer tudo. Mas as primeiras coisas que a gente deixa de fazer seria bom. Se a gente percebe que já acabou, seria bom e não está dando. Se a gente não completar isso aqui, a gente não pensa nisso aqui direito. A gente esquece. É tipo, se a gente não está conseguindo fazer um intake bom, a gente não faz sentido continuar fazendo uma turret. Uma coisa que sempre precisamos no geral, por exemplo, 2022, era pegar bem do chão. A gente fez o Dionísio, que foi nosso robô de off-season. Ele pegava muito bem do chão. A gente copiou o intake de um outro robô, mas ele pegava muito bem do chão. A bola pegava assim, era 1 segundo, tá dentro do robô, tá em controle. E isso foi uma coisa que a gente viu. Isso é muito importante. Não tem por que a gente ficar pensando em atirar a bola com uma turret, com um hood de qualquer lugar do campo, se a gente vai passar 10 segundos tentando pegar uma bola que a gente não consegue pegar. É basicamente priorizar o que precisamos, mas tentar fazer os outros. Eu pergunto isso porque, por exemplo, hoje na FTC a gente está num design de seria bom, a gente já está com robôs, mas nos processos de teste possivelmente a gente vai abrir mão de algumas coisas ali, mais ou menos. Eu acho que é mais ou menos isso, né? Isso aí. Tá. Beleza. Dentro da definição do design também vai ter uma análise de recursos, assim como a gente analisou os recursos para a estratégia. Então, primeiro é o tempo de desenvolvimento do projeto, então dependendo aí da wiki que a gente vai estar. Quantidade de estudantes que tem na equipe que fazem CAD, especificamente. Então, não adianta ter um estudante para fazer o robô do 254. Provavelmente não vai funcionar, eu acho que eles têm mais. A quantidade de mentores na equipe também é muito importante. Então, mentores ali que têm experiência no CAD para revisar, auxiliar, dar ideias também é algo bem importante. Disponibilidade financeira, então para o design não adianta eu querer usar o motor mais caro se não tem dinheiro para comprar mais caro. Então, capacidade técnica da equipe e o ponto que foi mais importante para a nossa equipe até hoje é a familiaridade com o projeto. Então, durante ali 2023 a gente fez o robô que a gente mostrou ali com o braço e o intake no chão. No ano de 2024 a gente tentou pegar o mesmo conceito e só transformar para o jogo. Então era também o braço com o motor de chão. O projeto, a ideia era a mesma, só mudava o objetivo do jogo. Então, aqui na parte da definição de design, a gente tem alguns protótipos iniciais, né? Então, às vezes, até aqui, a gente já consegue ver algumas coisas que a gente deixa de fazer. Então, por exemplo, isso foi uma coisa que a gente fez essa temporada. A gente gastou um bom de um tempo tentando pegar a coral do chão de qualquer forma que ela pudesse estar posicionada. Em vários ângulos, né? Ela tem infinitos ângulos, mas que chegasse de qualquer posição, pegasse e coletasse. A gente gastou um bom tempo nisso e quando a gente viu que nossos protótipos não estavam dando resultado, a gente falou, esquece isso, vamos para o próximo. Porque se a gente gastar tanto tempo aqui, a gente vai estar perdendo pontuação, perdendo tempo de programar, perdendo tempo de otimizar, perdendo tempo de muita coisa. É uma coisa muito complexa que o retorno não cobre as perdas que a gente vai ter. As análises em 2D, então, para ver se os mecanismos que a gente está fazendo, eles cabem dentro do robô. Não tem como a gente definir o tamanho de um chassi sem ver se o nosso braço vai conseguir pegar de um lado ou chegar no outro. Esses são os vários pontos. E a parte dos mockups em 3D já, que a gente também testa, meu braço vai ter que passar por aqui, vai bater em alguma coisa, se eu tentar colocar outra coisa pelo meio. Esse aqui, por exemplo, a gente tinha, aqui foi o que ela falou, é muito parecido com o nosso robô do ano anterior, né? A gente tinha aqui um braço pivotado com intake, muito parecido, um braço pivotado com end effector, que no outro caso era só de posicionamento, nesse caso era o shooter que atirava, né? Mas a base do robô é basicamente a mesma, 2 braços pivotantes que tem uma interligação ali no meio, passa o objeto e conclui. Isso aqui é literalmente o que a gente usou de mockup para definir, sabe? Tipo, é a coisa mais simples que tem, faz ali rapidinho só para visualizar. E aí, como a gente faz para escolher qual é a melhor opção entre as diversas? Então, a gente normalmente vai colocar critérios para escolher. Então, que a gente conseguir colocar critérios que façam pontuações para ter uma base numérica para definir, baseada nas necessidades do time. Então, a gente tem alguns exemplos aí de critérios.
que é, por exemplo, a quantidade de peças que vai ser utilizado, é uma noção geral de quantidade de peças. Grau de liberdade, que é um ponto muito importante, que foi também um exemplo de 2023, motivo de a gente ter usado o bracinho. Interação dos mecanismos e também, de novo, a familiaridade com o projeto é um critério. Então aqui a gente trouxe a tabela que a gente tem utilizado nesses últimos 3 anos, que ela é baseada na tabela do 4481, talvez alguns de vocês já tenham visto, que é uma maneira de colocar critérios para definir qual design. Então, normalmente a gente começa, isso que a gente está falando tudo é tipo a primeira semana de trabalho. Então, a gente começa definindo todos os arquétipos, né, que são esses mockups, designs gerais de robô que a gente gostaria de ter. Então, às vezes cada estudante tem uma ideia, os mentores têm uma ideia, traz ali 3, 4 ideias de robô no geral, que são os arquétipos, e daí a gente vai pontuar eles de acordo com essa tabela. Então, os critérios que o 4481 sugeriu, que é o que a gente também utilizou, são esses aqui que estão em atributos, que é simplicidade, que ele é baseado nos graus de liberdade que tem no robô. Conta 1 ponto para cada grau de liberdade, e caso tenha graus de liberdade acumulados, é mais 0,5. Então, por exemplo, um braço com 2 pontos de movimentação seria 1,5. Né? Tem 2 pontos de movimentação. Na verdade, 2,5. 2,5. Ou um elevador com braço no final. Isso. Elevador com braço também. 2,5. E aqui é quantos pontos ele ganha caso ele tenha essa quantidade de graus de liberdade. Então, se ele tiver menos de 2 ou 2, ele vai ganhar 5 pontos. Então, ele vai ter 5 pontos. Caso ele tenha ali mais de 4 graus de liberdade, ele vai ganhar 1 ponto só. E aí, no final, vai ter a soma de pontos. Quem tiver ali o maior ponto, maior pontuação, é o que a gente deveria escolher. Mas não necessariamente a gente vai escolher pelos pontos. O segundo atributo, então, é amigável ao operador. Então, é como é a dirigibilidade dele, né? O quão fácil é de utilizar aquele robô. Quer falar mais? Pode ser. Então, em relação ao centro de gravidade, onde o peso do robô se encontraria. Então, por exemplo, se eu vou fazer um elevador e colocar um braço com um sistema muito pesado lá em cima, vai ficar muito ruim de dirigir. Eu vou ter um robô que eu vou dar uma aceleradinha para frente e ele já vai quase tombar. E cada movimentação que eu vou fazer, o robô vai ficar todo balançando e vai me dificultar muito de pontuar. Então, limite superior seria um centro de gravidade lá em cima, no topo do tamanho do robô, ligeiramente alto, neutro, baixo e limite inferior, bem lá embaixo. Porque eles sugerem tu colocar uma medida de grau de liberdade. E aí tu pode, por exemplo, utilizar o teu mockup ali para ter uma noção. Não tem muito como ter ideias de peso, né? Tu não tem um projeto feito, mas tu consegue ter, imaginar, e daí tu consegue jogar por isso. Aqui é uma parte muito específica de tu dar valores, que é um pouco complexa, que tu tem que ter um pouco de experiência dando esses valores, dizendo, eu acho que vai ser isso, porque é uma coisa 100% não definida, tipo, tu não pode dizer, eu acho. A gente passa bastante tempo fazendo essa reunião onde a gente faz as pontuações. Até que é uma coisa muito demorada. Nem todo mundo concorda no valor que vai ser dado. Base de conhecimento também, então é super importante. Ou seja, foi até uma coisa que a gente ficou bastante com o pé atrás em 2023. Porque a gente nunca tinha feito um braço. A gente teve, a gente sempre foi, braço é ruim. A gente nunca fez um braço e a gente foi, não dá. Daí em 2023 a gente pegou, colocou o pé e fez, vamos fazer 2 braços. Não vamos fazer 2 logo. Foi um dos melhores robôs que a gente já teve. 2024 também teve 2 braços. Robô da off-season, mais um braço. Então agora a gente faz muitos braços, porque é um dos mecanismos que a gente mais conseguiu dominar hoje. Mas aqui em 2023 a gente também tinha errado muito feio nos anos anteriores no elevador. Então a gente não queria fazer 2019, a gente teve um elevador bom em 2017, mas 18, mas que todo mundo do time já tinha saído, a gente não sabia mais fazer as coisas muito bem. Daí em 2019 a gente teve um elevador que, meu Deus, tinha uns motores que dava pra assar uma carne dentro de tão quente que ficava. Depende da gravidade, ele era bem. Daí também, pra esse ano a gente, vamos fazer um elevador. A gente já imaginava, a gente pensava, cara, tá levando pra alguma coisa que vai precisar um elevador. E daí a gente, a gente já se preparou. A gente comprou algumas coisas, já imaginando o que podia ser. São coisas que em algum momento da vida a gente vai ter que fazer um elevador como equipe. Em algum momento a gente vai ter que fazer esse mecanismo. Então a gente pensou, um investimento justo. A gente pode comprar essas coisas e já ir dando uma preparada. Testou, viu como funcionava
e conseguir um pouquinho de conhecimento antes. Isso aqui é uma coisa muito importante para off-seasons. Fazer robôs novos, ou fazer projetos novos, nem que seja montar um sistema e colocar um elevador para subir e descer, com um peso aplicado ali. Porque tu aprende, tu coloca esse elevador para rodar, subir. Cara, quando tu percebe, tu descobriu um erro que tu ia ter no meio de uma temporada, uma coisa que tu nunca tinha feito antes. E aqui daí tu vai não querer, daí a gente vai desistir de um design que poderia ter sido melhor porque a gente não sabe de algo. E aqui agora a gente já aprendeu. E aí a gente pode aplicar de novo. E daí um design melhor deixa de ser uma coisa pior e te pega um conhecimento melhor. Aqui ele é baseado em quantos subsistemas, conceitos de subsistemas são novos. Então, em 2024, por exemplo, porque a gente usou exatamente o mesmo conceito, provavelmente não tinha quase nenhum novo, sabe? O Drive Trainer a gente já tinha usado, o braço a gente tinha usado, era só ali, acho que nada, na verdade, era não. Porque a gente já tinha feito atiradores também. Então. Outro ponto importante é a manufatura, então ali é sobre os recursos necessários para a produção. Então, se é um design que vai precisar de uma usinabilidade muito precisa, que a gente não tem acesso, por exemplo, ou algo desse tipo. E outro ponto importante que é o custo. Então, você vai ter que comprar muitos materiais novos, a gente já tem em casa alguma coisa, mas nesse sentido. Ou motores, ou componentes prontos que vão custar caro. Aqui a gente tem alguns bons exemplos. Então, aqui da parte de 2024, foram os arquétipos que a gente teve. Então, esse foi o primeiro arquétipo, que tinha um braço pivotado. Esse foi o arquétipo que a gente escolheu, né? Um braço pivotado aqui embaixo, que era o intake. Um braço pivotado e um shooter que conseguisse pontuar. Então, essa foi uma análise que a gente fez. Se em algum ângulo o shooter conseguiria pontuar no AMP e pontuar no... E que a gente viu, então, no momento que a gente pegou esse design, a gente viu, cara, a mesma coisa que o robô antigo. É um braço pivotante que tem um intake, um braço pivotante aqui que tem uma coisa que ele pontua no fim. Então, foi um peso muito forte para a escolha desse design. Só que nesse design a gente acabou por sacrificar atirar de outras posições, atirar acho que para os dois lados, sem ter que rodar, né? E atirar por baixo. Então, esse robô tinha um range, entre muitas aspas, limitado do quão longe a gente conseguia atirar. Daí, esse foi o ponto que a gente pensou no arquétipo 2. A gente estava deixando de fazer um intake, porque seriam 2 pontos pivotantes num braço só, de uma forma que a gente conseguia descer até o chão, para coletar do chão já direto. E a outra vantagem seria que a gente conseguiria colocar esses 2 braços para dentro e atirar numa posição mais baixa. A gente conseguiria atirar de mais longe dentro do de todos os lados, se não me engano, não? E de todos os lados. A gente poderia atirar para esse lado, virar para o outro e entrar e virar para os dois também. Mas o grau de complexidade desse em relação ao que a gente tinha feito no anterior é claramente muito maior, né? Que foi o principal ponto de ter sido outro. E aqui o terceiro arquétipo, que era com o elevador. A gente não podia descartar logo de cara, né? O elevador aqui com o Manufactor também coletava do chão, mas eu acho que esse aí ele caiu fora muito cedo. Ele caiu fora principalmente pelo fato de a gente nunca ter feito um elevador de novo desde aquela época, e a gente estava com muito medo de fazer um elevador. Então, se a gente for olhar, tipo assim, primeira eliminação, não sabíamos fazer elevador, foi logo de cara. E daí a gente teve uma discussão bem grande até entre esses dois, porque assim, esse é mais complexo. Dentro daquela coisa de fazer tudo, esse aqui está mais perto de fazer tudo. A gente consegue atirar num ponto mais baixo e atirar mais de longe dentro do speaker. Mas em relação à complexidade, a gente pensou, não dá tempo da gente terminar isso aqui dentro da Os competição. principais contras, que eu me lembro, era os graus de liberdade acumulados e também que o intake e o manufacturing eles iam ser o mesmo mecanismo. Então, se alguém quebrasse o nosso intake, quebrou o manufacturing, não faz nada. Então, foi os motivos. E também em relação ao, se não me engano, a gente levou em consideração a relação ao autônomo, porque as notas ficavam no meio da quadra, né? Então a gente pensou, para autônomo, e a gente tem muito orgulho disso, a gente roubou uma nota do 254 no autônomo, a gente pensou, cara, se a gente se jogar lá na quadra e dar uma porrada no autônomo com isso em outro robô dividindo uma alga, perdemos. Não tem uma nota, desculpa. Não tem mais competição. Aqui a gente já se ferra. E outra coisa que vocês podem ver que a gente nem considerou foi algo por baixo do chassi.
Meu Deus. Nota por baixo assim, porque a gente não tinha nenhuma experiência, a gente viu que a gente ia ficar muito limitado pelo espaço entre os servers, a gente tá gostando de fazer robôs cada vez menores, eles deu uma facilitada bastante na hora de drivar e pontuar, então a gente nem considerou, a gente só pegou e... Acho que a gente testou alguma coisa também, a gente fez alguma coisa de protótipo e a gente pensou, não vamos fazer, não tá dando resultado, é muito complexo, não temos experiência, caiu no não queremos ou no precisamos, porque a gente viu que é uma coisa que não trazia resultado pelo gasto que a gente ia ter com. Beleza, aqui a gente trouxe, na verdade, a pontuação que a gente deu para esses arquétipos aqui. Então, aqui na soma, o 1 ganhou, o 3 aqui claramente perdeu bem feio, e o 2 ficou na pontuação média. Isso foi o que nos ajudou a escolher, mas não necessariamente a gente deve levar só em consideração o ponto. Né? Tem que também fazer uma avaliação além dessa pontuação e validar se realmente é melhor a primeira opção ou não a segunda, mas nesse caso condizeu com o que a gente queria. Se a gente for fazer uma análise, a gente tem uma observação ali, né? Não é porque tem mais pontos que é melhor. Por exemplo, muito provavelmente talvez o 2, num caso ideal que tudo funcionasse, tudo fosse perfeito, e a gente fosse 254 e conseguisse pontuar tudo e fazer tudo que a gente colocou, possivelmente uma pontuação menor aqui ainda seria melhor em 4. Se a gente for ver as diferenças aqui, a gente tem reutilização e desenvolvimento dos conceitos, que ficou um ponto atrás. No outro a gente conhecia tudo, a gente já tinha basicamente feito tudo. Centro de gravidade, o outro ficava mais alto, mas se a gente talvez pegasse e fizesse uma maracutaia louca ali e colocasse o centro de gravidade lá para baixo, ainda ficaria bom. Daí talvez a gente poderia igualar esses pontos. Nesse caso, foram os nossos recursos que limitaram a utilizar o primeiro. Principalmente isso. E a Wiki 1 nesse ano também, né? Deve ter pesado. Esse não era o Wiki 1, esse era 13 e 4. Ah, esse é O Wiki 1 acho que foi o Arco, não? O Wiki 1 foi lá. Isso, a Wiki 1 tem um peso muito grande em recursos, assim. Foi o que a gente olhou, a gente viu aquela temporada, já sabia que era o Wiki 1, a gente pensou, deixa um monte de coisa de lado, vamos pontuar bem, vamos fazer rápido, vamos ser pequeno para conseguir pontuar ali direito. E foi o que nos deu o resultado naquela época. Foi o que fez a gente vencer. O principal ponto. Bom, então para finalizar, só resumindo aí o que a gente apresentou para vocês, a gente apresentou um pouquinho aí sobre fazer uma análise do jogo, entender todos os conceitos, todas as formas de pontuar, todas as formas de se mover na quadra, uma ideia geral de como poder jogar. Uma coisa que a gente fez há alguns anos foi jogar com humanos na quadra, para ter uma ideia que nem fizeram ali dos mentores jogando o jogo. Fazer os humanos jogarem para ter uma ideia de como seria essa troca, essa mobilidade. Depois a gente vai partir para a definição da estratégia, onde a gente vai escolher o que é essencial para a nossa equipe, baseado nos recursos que a gente tem. E na definição de design, utilizando alguns critérios ali de definição para nos auxiliar a escolher o que é a melhor opção para competir aquela temporada para a nossa equipe. Não necessariamente que é o melhor para nós, vai ser o melhor para todos. Então... E também, ponto que é muito importante, é que não é preciso fazer tudo que nem os times gigantescos fazem para ser super competitivo. Então você consegue fazer algumas coisas muito bem, ser consistente, não quebrar a partida, vai trazer um desempenho muito bom e uma visão muito boa do jogo. E lembrando, que é muito importante, nenhuma escolha que a gente faz nessa primeira semana ela é definitiva. A gente tem que sempre estar pesquisando, analisando o que mudou, o que os outros times falaram, e se for necessário fazer alguma alteração no meio do caminho, pode e é bom fazer. Não fiquem com medo de trocar caso seja necessário. Vou fazer um promote aqui. A gente está fazendo um Cadaton, que é uma baita de uma oportunidade para vocês pegarem e aplicarem tudo que a gente falou aqui hoje e já se prepararem também para a próxima temporada, pegando ali, vendo como é que vai ser, todo o processo de desenvolver uma estratégia. E ali vocês vão ter infinitas possibilidades, mas muitas oportunidades de aplicar. Vocês vão poder fazer quantos robôs vocês quiserem, não precisa produzir, né? Então, façam isso. Aproveitem, eu sei que vocês têm aula, não sei quem aqui é aluno, mas vocês têm muita coisa para fazer fora da robótica. Mas se vocês conseguirem aplicar um tempo para desenvolver coisas fora da temporada, para se preparar para a próxima temporada, o conhecimento é muito importante. Isso aí, muito obrigada, pessoal.